CFTC promove fórum com líderes do setor cripto para discutir stablecoins e novas regras, né? Matéria do Carlos Schwab para o Bit Notícias. A CFTC é a Comissão de Commodities e Futuros lá dos Estados Unidos, né? Como se fosse uma CVM nossa aqui americana, onde eles discutem lá as regras do mercado, o que pode e o que não pode. E lá, eles estão olhando para o mercado de stablecoins, que é o mercado que mais cresce dentro do mercado cripto, é a principal hoje aplicação cripto do mercado em questão de produto, que é aquela de transferência de valor, transferência de dinheiro. Então, por que alguém vai transferir Bitcoin de uma carta, por exemplo, dos Estados Unidos para a China ou da China para o Brasil e esperar 10, 15 minutos para minerar o bloco, às vezes até mais, e ter o risco de uma volatilidade no meio do caminho e pagando, às vezes, ali taxa de 2, 3 dólares para fazer uma transação, se eu posso mandar o SDC, o SDT ou o DAI e não ter a volatilidade, porque uma DAI ela tende a valer $1, né? A USDT ela tende a valer $1, a gente não vê volatilidade. E resgatável por dólar, né? Mesmo que tenha alguma volatilidade ali, porque ela tem valor a dólar, né? Ela tem paridade com o dólar. Em tempo real, ou seja, em segundos, uma rede Polygon, em segundos eu mando a minha carteira para a sua, né? Pagando um custo de centavinhos. Então, a stablecoin, hoje, ela é o principal produto, eu falo isso aqui há muito tempo já, é o principal produto de cripto. E o governo americano, óbvio, ele não sabe do que se trata o mercado cripto, ele está começando a aprender, ele está começando a olhar isso. Os mercados no mundo inteiro estão começando a olhar, inclusive o mercado brasileiro nós vamos falar na sequência, tá? Mas os mercados do mundo inteiro estão falando, tá, beleza, nós temos tal de Bitcoin. Não é o único, tem um tal de Ethereum. O que é o Ethereum? Ah, é uma rede que a pessoa pode fazer pagamento. Tá, que pagamento? Com stablecoin. Eles estão tentando entender esse Frankenstein que nós montamos no mercado cripto. E aí o que acontece? Eles estão chamando a galera do mercado, os líderes do setor, para conversar. Eles querem entender. Ó, a gente não sabe o que é esse negócio de stablecoin. Vamos entender? O meu banco central precisa entender, o meu regulador precisa entender. O meu sistema financeiro, meu sistema bancário precisa entender o que é esse tal de stablecoin, o que ele faz, qual que é a função, quem que emite, quem faz a custódia, qual que é o modelo de negócio de vocês, como é que a gente protege o investidor, como é que incentiva o investidor, como é que incentiva o mercado. Então eles estão chamando o setor cripto para dentro da mesa, para conversar. E obviamente eles vão chegar, né, nos caras mais fortes, né? Então olha só, a presidente da CFTC, a Caroline Pham, diz o seguinte: a CFTC está comprometida com a inovação responsável, né? Estou ansiosa para me envolver com os participantes do mercado para cumprir a promessa da administração Trump de garantir que a América lidere o caminho em oportunidades econômicas. Então, ó, eu tô aqui, eu não faço ideia o que é esse universo de stablecoin que vocês estão falando aí, mas eu quero trazer os caras bons e fortes do mercado, os caras responsáveis, para a gente entender como que a gente melhora esse mercado. É isso que se espera de um país que está querendo trazer a inovação para o seu país. E aí a gente não tem como fazer uma comparação aqui com o Brasil, né? Com Banânia. E aí a comparação com o Brasil é maravilhosa, né? Então, enquanto o governo americano está dizendo, gente, players, vem cá, influenciadores, especialistas, desenvolvedores, galera das startups, né? A galera das próprias... Vamos sentar aqui, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você acha que pode melhorar ou piorar nesse mercado? Vamos construir uma parada juntos? Porque regulamentação vai ter, turma. Não tem como. Regulamentação no Brasil, no mundo, vai ter. A questão é o quão disposto está o governo de melhorar a inovação e qual disposto está o governo de não melhorar a inovação, taxar, etc. E aí a gente vem pro Brasil, né? E aí o Brasil, a gente traz, né? Em novembro do ano passado, cara, foi ontem, o governo brasileiro, através do Banco Central, ele quer proibir usuários de transferir o SDT, o SDC, né? E trazer essas stablecoins para sua wallet, para sua carteira. Então, cara, olha a diferença gritante. E aí no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos, nós vamos falar, nós vamos olhar para trás e falar, caramba, por que os Estados Unidos ele tá tão avançado no mercado cripto e por que o Brasil tá batendo a cabeça? Vai ter motivo, tá, turma? Vai ter motivo. E o motivo começa agora. Então, enquanto a CFTC nos Estados Unidos está querendo entender o jogo para poder jogar o jogo, o Brasil ele não quer entender o jogo e ele prefere banir, cara. Ele prefere proibir. Cara, nós estamos em 2025, nós estamos falando do governo proibindo inovação, proibindo tecnologia.
Nós estamos discutindo, enquanto lá os caras estão discutindo em ganho de capital sim ou não com stablecoin, inovação para o setor, aqui nós estamos discutindo pode ou não pode ter. O usuário pode ou não pode ter. Cara, isso é um absurdo. E aí você tem o STT, o STC e DAI que podem ser proibidas para que a gente possa usar no futuro. Por quê? Porque o Banco Central ele não quer concorrência. Ele prefere emitir a moeda dele, imprimir a moeda dele e fazer merda com a moeda dele. E aí você quer ter uma possibilidade de se dolarizar, você não pode. Por quê? Porque os caras estão cogitando proibir. Sendo muito honesto, eu acho que não vai rolar, não vai passar uma proibição, tá? Mas assim, os caras jogam um espantalho, joga lá no talo, é estratégia de negociação, né? Eles jogam lá no talo pra depois vir tirando algumas coisinhas. Então, a gente veio com proibir, mas agora a gente não vai proibir, a gente só vai taxar em 30%. Então eles jogam lá no talo pra quando reduzir fala, ufa, é melhor pagar 30% do que proibir. Essa é a estratégia do Estado. E aí, cara, a gente vê 2 pesos, 2 medidas. E aí a gente não vai entender no futuro por que o capital intelectual e financeiro do Brasil tá indo pra fora do Brasil. Por que ele tá indo abrir uma empresa em Bahamas, em Dubai, nos Estados Unidos, em El Salvador e não tá no Brasil? Porra, o brasileiro, por que ele não tá no Brasil? Ele não tá no Brasil. Por quê? Porque ele tem uma insegurança jurídica tão grande que se ele fizer uma parada no Brasil que pode ser proibida, ele não quer nem cogitar essa ideia. Aí, em vez da gente estar trazendo capital intelectual e financeiro pro Brasil, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando esse capital intelectual e financeiro do Brasil para fora do Brasil. E aí daqui 10, 15 anos, nós vamos voltar no tempo e falar assim, caramba, onde foi que o Brasil errou? Tá aqui, porra, tá na tua cara. Tá na tua cara. E a gente não tá querendo ver. Se o mercado cripto não se unir para derrubar isso aí, vão vir espantalhos e Frankensteins e bodes nas salas aí o tempo inteiro. E aí o pessoal fala muito da teoria das bandeiras, né? Então procura aí na internet, tem muito conteúdo sobre teoria das bandeiras. O que os caras falam? Cara, se o Brasil é sem segurança jurídica toda, cara, eu preciso ter um passaporte europeu, preciso ter um passaporte italiano, português, espanhol, eu preciso ter uma ID de Palau, eu preciso ter uma nacionalidade paraguaia, uruguaia, argentina. Porque o cara que tá mexendo com cripto, ele não vai deixar de... Não é assim, vai proibir stablecoin, o cara tem stablecoin na cadeia e fala, vou vender tudo e vou embora, vou sair do mercado. Não, ele vai continuar. Aí ele vai ter 2 caminhos. Se ele for um peixe pequeno, ele vai pra ilegalidade. Então ele não vai... Tá proibido ter custódia de USDT, ele não vai falar que tem custódia, ele só vai ter. Ou seja, ele tá no caminho da ilegalidade. Que merda, né? Se o cara for muito grande, ele não fica no caminho da ilegalidade porque ele precisa ter liquidez pra esse dinheiro. O que ele faz? Ele vai pegar esse dinheiro e vai transferir para outro país. Então, por exemplo, ontem o Marcelo estava conversando com um minerador que tá minerando no Brasil, e tá abrindo um CNPJ aqui no Paraguai, aqui embaixo, para poder jogar esse Bitcoin para lá e poder fazer a sua venda e compra lá, pagando o mínimo de imposto possível. Por quê? Porque no Brasil ele não tem essa segurança jurídica. Como que ele vai falar que o Bitcoin dele tá no Brasil, daqui a pouco vem o Estado e fala assim, ó, tá bom, então tá aqui? Então é menos 40%. Toma aqui de imposto. O que o cara prefere? Ele prefere ir lá pro Uruguai, pra Argentina, desculpa, pro Paraguai, e sabe que o imposto lá é muito mais barato e vai criar sua offshore lá. Entre outros lugares e países, Bahamas, entre outros lugares, outros paraísos fiscais e tudo mais. Então, é mais uma vez o governo brasileiro expulsando, eu tô falando de um caso real, de um minerador brasileiro, cara. Então, ó, é o governo expulsando os caras bons. Não era pra esse cara estar reguladinho aqui no Brasil? O cara tá minerando 1 Bitcoin e meio por mês. Não era pra ele estar aqui no Brasil? Direitinho? Bonitinho? Não. O cara tá criando estrutura pra sair de banânia. Cara, isso aqui era pra ser primeiro mundo. Gente inteligente, com vontade de trabalhar e com ideia nós temos, e temos pra cacete. Mas a vontade do Estado de proibir, de taxar, é maior. E aí nós vamos sempre estar rodando em círculo. Onde o pequeno vai pro caminho da ilegalidade, ele fica à margem das regras, ou o grande pega esse dinheiro e vai pagar bilhões em outro lugar. É isso. Aí muita gente fala, né? O caminho, a saída pro Brasil qual que é? O aeroporto, né? Infelizmente, cara, infelizmente. Um país bonito, com gente top,